Bom dia, ovelhinhas queridas e amadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Miguel e venho agora nesta manhã trazer uma mensagem de Deus ao teu coração, aonde eu tenho a certeza que Deus irá falar contigo, irá te abençoar. Você sabe que, infelizmente, nós, como crentes, cristãos, como homens e mulheres que acreditamos em Jesus Cristo, acreditamos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito. Nós estamos inseridos em um cenário de muita idolatria, promiscuidade, em um cenário onde o pecado tem se agravado cada vez mais. O mal tem se multiplicado, não apenas na cidade onde moramos, no país a qual fazemos parte, mas de um modo em geral, nos quatro cantos da terra. O mal tem crescido, o mal tem se multiplicado de uma maneira assustadora. O mundo tem rejeitado as verdades de Deus. Só que isso, claro, que agora de uma maneira muito mais intensiva, devido à quantidade de habitantes, nós já somos 8 bilhões de seres humanos na face da Terra. Porém, nos tempos passados, isso não era diferente. Isso já havia acontecido. Israel estava em uma cegueira espiritual, talvez como nunca antes, rejeitando os mandamentos deixados por Deus através do teu servo Moisés e de todos os profetas. E ali eles passavam a cultuar deuses de outras nações e a praticar práticas religiosas, rituais, que era completamente abominável aos olhos de Deus. E diante desse cenário, então Deus começa a repreender, a castigar, a disciplinar a Israel. Por muitos e muitos anos, Deus permitia que faltava chuva. A terra já não se produzia mais, para que o povo então pudesse se voltar para ele. Mas tamanho era a maldade no coração de Israel, que Israel estava completamente cego. E nada que Deus fazia, nenhum castigo que Deus colocava sobre Israel, era capaz de fazer eles se acordarem, se despertarem, porque ele estava em um profundo sono, com os teus olhos completamente vendados pela prática do mal e pelo afastamento da presença de Deus. Como nós temos visto nos dias de hoje, há muitas pessoas que elas estão completamente inseridas em uma vida pecaminosa, em uma vida completamente depravada. Mas se você questioná-la, se você discipliná-la, muitas vezes eles não vão aceitar. É como um filho que está andando em más companhias, ou uma filha andando por caminhos errados, e ali os seus pais vêm corrigi-los, discipliná-los, e muitas vezes os filhos não vão aceitar. E ainda vão achar que é porque os pais estão velhos, não entendem que essa geração é diferente. Ou seja, ao invés de acatar as instruções do pai, da mãe, eles vão questioná-los. Assim era o que Israel fazia com Deus. Ao invés de entender que aquela disciplina, que aquela correção, que aquela seca
que aquela falta de alimento que Deus estava permitindo era um sinal que Deus estava chamando a atenção deles para que eles se voltassem para Deus, mas eles não entendiam isso e continuavam nas suas práticas abomináveis e pecaminosas aos olhos de Deus. Até que Deus, então, ele usa o profeta Amós e vai dizer tais palavras para o povo de Israel: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor dos Exércitos estará convosco. Aleluia! Meus irmãos, tudo que nós precisamos é que Deus esteja conosco, principalmente em um mundo de tantas guerras, de tantas lutas, de tantas enfermidades, maldades a qual nós vivemos. É impossível ter sucesso, é impossível sobressair sem a presença de Deus. Então ele diz: buscai o bem, ou seja, pratique a justiça, fale a verdade, se converta, seja fiel e obediente às minhas leis, às minhas palavras. Era o que Deus estava falando para este povo. E ele disse: para que vivais, porque grande era o morticínio na vida daquelas pessoas. A morte estava devastando a vida daquele povo por causa das suas desobediências. E Deus então aparece e diz: busca o bem, para que vocês não morram mais, mas para que vocês vivam. E assim eu estarei convosco. Você sabe que na época de Noé não era diferente. Noé vivia em uma época onde o pecado estava predominando, a rebeldia, a rejeição pelas verdades de Deus. Mas a palavra diz que Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ou seja, no meio daquelas pessoas que vivia praticando a maldade, buscando as injustiças, as imoralidades, Noé vivia buscando o bem. E a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Então, buscar o bem, meus irmãos, é você andar com Deus, é você se voltar para Deus, é você praticar a justiça e a verdade que Deus nos escolheu para praticar, que é vivermos pela fé, na obediência das suas promessas. E ele diz: e assim ele estará conosco, e nós viveremos. Aleluia! No lugar de dor e sofrimento, de morte, é a vida que Deus vai nos dar. É a prosperidade, é a paz, é a alegria, a felicidade, é a saúde que Deus vai nos dar. Se nós tão somente nos propusermos em buscar o bem, ele afirma que ele estará conosco para que vencermos o mal e termos vitória sobre todos os nossos adversários e inimigos. Creia nesta palavra. Busca o bem e Deus estará do seu lado. E certamente você vai prevalecer, você vai sobressair e você vai tomar posse da vitória e do milagre que Deus preparou para a sua vida. Pai amado e querido Deus, eu abençoo o teu povo agora, nesta manhã, e eu te peço, venha dar a eles um dia produtivo, um dia de livramento, um dia de milagres. Livrai-os e protegei-os de todos os males. Eu abençoo a vida de todos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Se você gostou dessa mensagem, compartilha ela com o máximo de pessoas que você puder. E se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever nesse canal. Deixa aí o seu like para que o YouTube possa indicar para mais pessoas. Ative os sininhos aí das notificações e que Deus abençoe o seu dia. Fique na paz, um forte abraço e até logo mais, se assim o nosso Deus quiser e permitir. Tchau.